Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 31 de janeiro de 2026, 16 horas, horário de Brasília. A mentira de um cessar-fogo na Ucrânia. É uma ilusão, né? Isso acho que, pelo menos na situação atual, é uma ilusão pensar nisso. E aparentemente, isso tem que ser confirmado amanhã durante o dia, ou até domingo, né? Iria até domingo o dia inteiro esse cessar-fogo apenas no setor energético, essa trégua, né? Eu chamei ele de trégua no outro vídeo. Isso parece que até já está sendo rompida pela Rússia, que tinha aceitado uma semana com a proposta de Trump e eles daí no final disseram vai ser só 3 dias. Sexta, sábado e domingo. Domingo termina. Mas é uma ilusão. E eu quero convidar a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, conto com você. Aqui você vê a verdade, este é o canal da verdade. Eu peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, recomendem o vídeo, é muito importante, e mandem para suas redes sociais. Muito obrigado. A contenção limitada do Kremlin, ela tem um objetivo só, né? Ela não quer por fim a guerra, ela não quer um cessar-fogo, ela não quer nada. Ela quer controlar Washington. Mas quando eu digo controlar Washington, é o staff do presidente americano, mas principalmente o presidente americano, Donald Trump. Eles querem ter ele a rédea curta. Então eles disseram, nós vamos aceitar uma trégua de uma semana, sim senhor, Donald Trump, no setor energético, porque está muito frio, né? E vai ficar mais frio na semana que vem. A previsão é que em determinadas regiões a temperatura chegue a menos 30 graus. Com a tempestade que eu relatei no segundo vídeo, né, que aconteceu ali na região de Murmansk, no porto, também na região portuária de Severomorsk, as temperaturas, é a região ártica russa, na região do Ártico existem regiões que a temperatura chega a menos 50, né? Então é muito complicado. E a Ucrânia ali, vamos dizer assim, fez o serviço certo e acabou com a energia deles, mas não quero voltar a discutir o vídeo anterior, apenas dizer isso, mas eles não querem pôr fim à guerra, eles querem controlar Trump. E não espero que não consigam, né? Porque se de fato eles romperam esse acordo, e 3 dias não dá para nada nesse inverno rigoroso que está. Pode ser que o Trump entre na deles novamente. E sob imensa pressão devido às semanas de ataque de mísseis russos, apagões e frio congelante, os ucranianos poderiam ter uns dias de alívio, pelo menos segundo o presidente americano. Mas eu não acredito, porque uma semana no inverno que já vem frio, desde novembro, a partir de dezembro, nevascas pesadas, né? Agora em janeiro, piores ainda, já com tempestades de neve. É muito difícil, uma semana não resolve para nada. Tinha que ser pelo menos uma tentativa de negociar um mês para ver até que ponto que chega e também fazer um cessar-fogo de um mês durante as negociações. E se for o caso, prorrogável. Sob imensa pressão devido a semanas de ataque de mísseis russos, apagões e frio congelante, os ucranianos poderiam ter um alívio, né? Mas não vão ter. Em 29 de janeiro, Trump anunciou surpreendentemente que o presidente russo e ditador Vladimir Putin concordou em não atacar cidades ucranianas por uma semana, enquanto Moscou tem afirmado que isso afetaria apenas Kiev e duraria somente até 1º de fevereiro, pouco antes de outra onda de frio. Quer dizer, é outro ponto que essa trégua não vale. Ele vai poupar Kiev por uma semana, que lá é frio demais também, né? Já passei inverno lá justamente com menos 25 e menos 30, um frio de lascar, é frio, né? E a suspensão do frio, dos ataques, né, caso se prolongue, pode indicar que a Rússia está sentindo o impacto dos ataques. Dos ataques ucranianos, a sua estrutura energética, petrolífera, e está aberta a tão debatida trégua energética. Vamos ver como é que isso de fato vai se passar. Especialistas e parlamentares acreditam ser muito mais provável que a Rússia esteja simplesmente ganhando tempo. Concordo com eles, essa sempre foi a minha avaliação em todas as outras conversas que ele teve pessoalmente com o
líder americano. O processo de paz chegou ao impasse, né? Essa é uma verdade. Eu não acho que a Rússia ela não tem dinheiro, mas ela tem dinheiro. Como é contraditório. Porque ela sempre vende algum petróleo, ela sempre vende algum gás. Então, o que ele pega, o ditador russo, ele não manda para a economia das necessidades, para o fundo de provisão aos aposentados, para o fundo dos mais necessitados, sei lá o que, para a infraestrutura, ele manda para a guerra. Agora, também tem o seguinte fato: o Putin precisa apaziguar o Trump, né? Porque o Trump está nervoso com ele, porque o Trump sempre foi humilhado pelo Putin nas suas discussões e ele virava as costas, fazia o contrário. Ele disse que concordava e durante qualquer negociação ele bombardeava a Ucrânia, principalmente Kiev, com mísseis de uma maneira mais forte depois de ter falado com o Trump. Então ele sempre humilhou o Trump. E ele quer, na realidade, ganhar mais tempo. Ele quer convencer o Trump que mais um fracasso no processo de paz não é, em grande parte, culpa da Rússia. Então ele deu muito pequeno e vai arrumar uma desculpa para jogar a culpa na Ucrânia, no presidente Zelensky. Ele é um jogo dele, né? Esse é o jogo do Putin. Até as últimas rodadas de negociações de paz, os diplomatas americanos estavam transbordando de otimismo, um contraste gritante com as condições terríveis que os ucranianos têm vivenciado nas últimas semanas devido aos ataques russos. Existe uma crise humanitária por causa desses ataques russos. A disparidade tornou-se inesgotável durante as negociações em Abu Dhabi, no último final de semana, quando a Rússia bombardeou Kiev com mísseis e drones enquanto as negociações continuavam. Eles parecem que bombardearam com mais força, com mais virulência, com mais crueldade. E é isso que eles fazem, e os caras negociando lá. Então é uma mentira que o Putin sempre faz. Ele quer ganhar tempo, ele finge que negocia, ele finge que quer negociar. Portanto, provavelmente Trump percebeu que precisava agir diante da crise humanitária que se desenrolava na Ucrânia. E aí ele pediu para o Putin que suspendesse os ataques. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou posteriormente que uma pausa mútua nos ataques contra a estrutura energética estava em discussão em Abu Dhabi, mas afirmou que nenhum acordo concreto tinha sido alcançado. O presidente e ditador russo Vladimir Putin, ele ia receber também o Steve Witkoff, né? E aparentemente a ideia de Trump, e eles concordaram em os dois falar, e ao concordar com ela, Putin consegue lisonjear, puxar o saco, encher o espírito narcisista de Donald Trump e fazer o presidente americano sentir que sua intervenção nessa guerra está fazendo diferença. Esses 3 dias, se fosse um mês, se fosse 15 dias, não adiantariam nada face à violência do frio. Existe uma crise humanitária que não é feita pelo frio, é feita por ditador da Rússia, Vladimir Putin. Essa breve e parcial suspensão, se for até o fim, dos ataques, está muito longe de um cessar-fogo real, que Trump chegou a exigir como parte de sua estratégia de mediação de paz, mas que abandonou após as obstinadas recusas do ditador da Rússia. O Alexander Mereshko, que é um deputado da Verkhovna Rada, um deputado ucraniano, chefe do parlamento, da comissão de relações exteriores do parlamento ucraniano, considera um grande erro o fato de Trump ter abandonado a exigência original e concordado em participar do jogo de Putin, com suas tréguas vagas e incertas. Um grande erro que os diplomatas podem cometer, especialmente quando se trata de se comunicar com os russos, é jogar conforme as regras deles, disse o parlamentar ucraniano. Esta não é a primeira vez que Moscou concorda com uma pausa temporária e limitada. Na primavera passada, houve o chamado cessar-fogo da Páscoa, o cessar-fogo do Mar Negro e outro cessar-fogo energético. A Ucrânia afirmou que as hostilidades nunca cessaram durante esses períodos. Embora o último acordo supostamente tenha sido concluído no fim de semana passado, as forças russas atacaram Odessa, Kiev e outras cidades no início da semana com muita violência, causando muitas mortes, muitos feridos, inclusive mortos idosos, mortes crianças e adolescentes, como eu relatei aqui no canal. Na madrugada de 30 de janeiro, próximo passado, ou seja, ontem,
A primeira noite desde que Trump anunciou a suposta proposta, a Rússia lançou 108 drones de vários tipos e um míssil balístico, embora quase não tenha havido relatos à infraestrutura de energia. Quase. Alguns houveram. Houveram, não, falei já, alguns aconteceram, né? Putin ainda não demonstrou sinais claros de que estava pronto para pôr fim à sua guerra de agressão. Ele não está pronto. É importante ver que a possibilidade da Rússia buscar alívio para sua própria infraestrutura energética não está descartada. Pode ser que faça os ataques que eu relatei agora no segundo vídeo das 8 horas, ele tenha mais sensibilidade, mas não estou vendo muito essa possibilidade não. Porque o Putin também não se preocupa com o povo russo. Ele não se preocupa, ele se preocupa com ele e com a guerra. Ele quer a guerra, vão lá, matem e morram, mas me tragam o resultado. A Ucrânia tem atacado com sucesso refinarias, mesmo a estrutura de energia, né? E se for pelo menos tiver alguma chance que a suspensão dos ataques possa levar a esforços mais robustos na construção de paz, seria mais que importante que isso acontecesse, mas eu duvido. Putin ainda não deu sinais claros de que está pronto para pôr fim à guerra. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.